Oi, hoje a gente vai fazer uma análise focada em figuras bem importantes do Antigo Testamento, os profetas maiores. Temos aqui um estudo detalhado como base para a nossa conversa. Exato. A gente está falando de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E é bom lembrar, né? São chamados maiores mais pelo tamanho dos livros mesmo, não que sejam mais importantes que os outros profetas. Perfeito. E o nosso objetivo aqui é tentar pegar a essência, sabe? As mensagens principais e a relevância desses textos tão antigos, olhando para os pontos que esse material de estudo levantou. Então vamos lá, vamos começar a explorar isso. Começando com Isaías. O estudo ressalta aquele contraste bem conhecido, né? Julgamento de um lado, esperança do outro. Mas o que me pegou na análise foi como Isaías faz isso. Não é só um bloco de ameaça e depois um bloco de consolo, né? Não mesmo. Olha, a análise que a gente tem aqui destaca justamente essa costura que Isaías faz. Ele não separa totalmente, ele intercala a dureza do juízo com a promessa do Messias de um jeito muito, muito forte. Uhum. Pensa na visão da santidade de Deus, o santo, santo, santo. Isso está na base tanto do julgamento necessário quanto da esperança que vem depois, lá no servo sofredor de Isaías 53, por exemplo. O estudo argumenta que essa mistura era para, chocar e ao mesmo tempo consolar, quase que junto. Que interessante isso. E essa tensão parece que continua forte em Jeremias, o tal profeta chorão, né? Ele viveu aquele momento terrível do anúncio do juízo sobre Judá, a queda de Jerusalém. Sim, um cenário desolador. Mas aí, bem no meio disso, ele vem com a promessa da nova aliança, lá em Jeremias 31. O estudo comenta alguma coisa sobre como essa promessa foi, recebida, naquele momento de crise total. Então, o material sugere que foi algo muito radical para a época. Pensa bem, num tempo de colapso total, onde a aliança antiga parecia ter falhado, o templo destruído, aí Jeremias fala de uma lei escrita no coração. No coração, não na pedra. Exatamente. A análise enfatiza que isso não era só um consolo para um futuro distante. Era uma redefinição profunda da relação com Deus, sabe? Uma coisa mais interna, que dava um norte mesmo no meio do caos. Era uma esperança que ia além da situação ali do momento. Entendi. E falando nesse caos, a gente chega em Lamentações. A dor ali é quase palpável nos poemas. O estudo lembra daquele verso conhecido sobre as misericórdias do Senhor, em Lamentações 3. Sim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso. Mas como que o material analisa essa afirmação de esperança ali, no meio de tanta desgraça descrita? Não sou um pouco fora de lugar? Olha, a análise explora exatamente essa tensão. Não é que ela ignore a dor está lá, crua, nos poemas acrósticos, mas argumenta que afirmar a misericórdia de Deus ali, naquele ponto, lá 3.22, 23, não é uma fuga, é um ato de fé teimosa, sabe? Teimosa. Gostei. É, uma fé no caráter de Deus mesmo quando tudo ao redor grita abandono, sofrimento. É uma declaração que nasce apesar da realidade horrível, não negando ela. O estudo vê isso como um ponto de virada dentro do próprio lamento, uma escolha de confiar. Faz sentido. Seguindo para Ezequiel, agora no exílio na Babilônia. O foco parece mudar, né? Vai para a glória de Deus, aquelas visões super impactantes, tipo a dos ossos secos. O estudo liga diretamente essas visões com a experiência do exílio. Como que essas imagens funcionavam para um povo longe de casa? Sim. Essa ligação é central na análise. As visões de Ezequiel, a glória de Deus saindo do templo, depois a promessa de que ela voltaria, o vale de ossos secos ganhando vida, o novo templo super detalhado, tudo isso é interpretado no estudo como, uma teologia visual. Teologia visual. É, para um povo que tinha perdido tudo. A terra, o templo, as referências físicas. Essas imagens poderosas reafirmavam que Deus ainda estava presente e poderoso, mesmo fora da Terra Prometida. Elas ajudavam a reconstruir a identidade e a esperança de Israel em torno da fidelidade de Deus e não só de um lugar. Entendi. E por último, Daniel. Também na Babilônia, mas num ambiente diferente, na corte real. As histórias são super conhecidas, fornalha, leões. O estudo foca na soberania de Deus. Mas ele explora como Daniel passava essa ideia lá dentro daquele império. Tinha uma crítica ali, meio escondida? Com certeza, a análise ressalta isso.
As narrativas de Daniel, tipo a Fornalha Ardente ou a Cova dos Leões, e também as visões apocalípticas dele, não são só histórias de livramento pessoal. São demonstrações claras do poder de Deus sobre os poderes daqui da Terra. Ah, tá. Segundo o material, quando Daniel afirma a soberania de Deus e prevê a queda dos impérios até chegar a um reino eterno, ele está oferecendo uma visão totalmente diferente da propaganda do Império Babilônico, sabe? É quase uma resistência teológica, dizendo: o poder de verdade está com Deus, não com esses reis todos. Muito bom. Então, se a gente juntar as peças desses 5 livros, o que esse estudo mostra como fio condutor? Parece ter um padrão forte aí, não? Sem dúvida. A gente vê um ciclo se repetindo. Um chamado para voltar para Deus por causa da infidelidade, a realidade dura do juízo que vem, mas sempre atravessado por uma esperança que não morre. Uma esperança de restauração, de redenção, muitas vezes apontando para o futuro, para uma ação decisiva de Deus, frequentemente ligada a uma figura messiânica. E qual seria a relevância disso hoje, assim, segundo a análise que a gente tem? Bom, o material destaca que esses profetas não falaram só para o tempo deles. Eles plantaram ideias, conceitos, pensa na nova aliança, no servo sofredor, na soberania de Deus sobre a história que se tornaram fundamentais depois. As aplicações práticas que o estudo aponta são a fé no meio da crise e a esperança baseada nas promessas divinas mesmo quando parece que não tem mais saída. São temas que continuam muito atuais, né? E fica aquela provocação final do estudo para a gente pensar. Quando a gente vê esses profetas insistindo tanto em fidelidade, em justiça social, desafiando impérios enormes, enfrentando crises gigantescas, como que essa mensagem deles sobre Deus ser soberano e sobre a nossa responsabilidade humana conversa com o nosso mundo de hoje? Com as nossas estruturas de poder, os nossos desafios globais, como que essa conversa antiga ainda fala com a gente agora?